Digníssimas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Ninguém que transite na terra sem experimentar dificuldades, desafios, insucessos. A estrada evolutiva é caracterizada por começos e recomeços, atividades positivas, atividades perturbadoras, ações de enobrecimento, atitudes de desequilíbrio, no que resulta todos nós necessitarmos da terapia do perdão. O perdão é a moderna terapia para os insucessos de todos aqueles que transitamos entre expectativas, amarguras, desencantos e ansiedades. A única exceção é Jesus, por se tratar do Espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, como redarguiram os espíritos nobres a interrogação de Allan Kardec. Esse preâmbulo para nos reportarmos a uma experiência narrada por um notável médico inglês da década 1930-1940. Revelando-se um admirável escritor, ele abandonaria a medicina depois da Segunda Guerra Mundial, porquanto, havendo sacrificado as suas melhores ambições ao exercício da doutrina de Hipócrates, quando a Segunda Guerra Mundial convocou a Inglaterra à defesa das suas possessões e inclusive das ilhas britânicas na Europa, Joseph Cronin resolveu abandonar a medicina, que à época ele considerava mercantilizada, para poder escrever a respeito de vidas. E revelou-se um escritor admirável, beletrista, que recebeu prêmios mais eminentes na Europa e nos Estados Unidos. Ofereceu-nos um legado de obras literárias que fazem parte hoje do panteão clássico das narrações do cotidiano. Noite Sem Estrelas, A Família Bradley, O Jardineiro Espanhol, A Cidadela, Pelos Caminhos de Minha Vida e outras, trazem o dia a dia do Dr. Cronin para a reflexão das criaturas naquele período difícil do após Segunda Guerra Mundial. Entre as belas páginas narradas por esse admirável escritor, desejamos referir-nos com a nossa própria emotividade e caracterizando-a para servir de apoio à mensagem desta tarde, uma que nos sensibiliza muito. Ele era jovem, estava recém-formado e compreendia que o ideal da medicina não é apenas curar corpos, é libertar o indivíduo das enfermidades. E a melhor maneira de libertar o indivíduo das enfermidades é torná-lo digno perante si mesmo, perante a consciência cósmica, perante a sociedade. E é por isso Cronin resolveu dedicar-se a obras meritórias de caridade e elegeu no que era a periferia de Londres um bairro, hoje no coração da cidade, chamado Northumberland. Era uma cidadezinha ao norte de Londres e ali uma casa pia, onde mãos caridosas de religiosas devotadas se dedicavam a erguer vidas, a arrancar das amarras da orfandade crianças a quem era negado o direito de viver. E Cronin tornou-se um daqueles benfeitores do santuário de amor
estando sempre às ordens para atender, na sua condição de clínico, as crianças necessitadas invariavelmente para os problemas que irrompem no período infantil. Certo dia, porém, a Madre Superiora mandou chamá-lo para um caso de urgência. Tratava-se de uma criança que estava sendo devorada pela difteria. Naquela época, era uma verdadeira pandemia. Quando a enfermidade caía sobre a terra, milhares de crianças eram tomadas pela terrível infecção, como adultos, de consequências invariavelmente fatais. E Crone, depois das suas atividades hospitalares, foi à noite para ver a pequenina que estava quase nas garras da morte. Nas suas palavras, foi quando eu a conheci. Tratava-se de uma jovem de 19 anos, ruiva, sardenta, esguia, mas generosa. No momento em que eu cheguei à pequena enfermaria, a madre me disse: não há outra alternativa, doutor. Teremos que fazer na menina uma traqueostomia. Ela está impossibilitada de respirar. A única solução é a terapia cirúrgica. E eu lhe disse: madre, eu sou um clínico bizonho. Estou recém-formado. Não tenho maiores experiências. Como me atreveria a fazer um tratamento cirúrgico? E ela, com seus olhos azuis, sábia, amadurecida pelos anos, me respondeu sem delongas: ou tentamos ou perdemos a paciente. Se você receia, porque provavelmente ela pode morrer, tenha a certeza de que ela vai morrer se não tentar. Era uma alternativa. Se houvesse por acaso 1% de possibilidades, eu deveria tentar. Mas eu nunca me atrevera a realizar qualquer intento de natureza cirúrgica. Olhei a menina, deveria ter 7 anos. Era loura, os olhos transparentes e a presença da morte estereotipada na sua face. As olheiras profundas, cianótica, banhada por auge do suor. Eu vi que ela estava morrendo. A dificuldade de absorver o oxigênio levava tenazmente a uma morte por asfixia. Então eu resolvi aceitar aquele desafio. Entrei no pequeno lavabo que estava transformada na antessala cirúrgica, e ali ela me falou: eu acabo de me formar em enfermagem. O sonho da minha vida foi ser enfermeira. O senhor não pode imaginar os sacrifícios que eu me exigi. Eu sou escocesa e naturalmente em Londres eu sou uma estrangeira. Tive que trabalhar afanosamente. Ganhei a bolsa universitária, mas tinha necessidade de alimentar-me, de pagar o quarto onde dormia. Fui trabalhar em bares e restaurantes, lavando pratos, lavando piso, fazendo a higiene dos sanitários. Mas eu me formei, eu consegui a minha meta. E agora é a minha primeira experiência sem a presença dos meus nobres professores. Sorri para ela. Não me lembrei de perguntar-lhe o nome. Seria necessário. No momento em que terminei de asepsiar as mãos, distendi-as, e ela calçou-me as luvas de borracha. Aproximei-me do leito da paciente, que já estava anestesiada, com clorofórmio e algodão colocados sobre as narinas. O campo cirúrgico estava desenhado pela religiosa. Ela me olhou por detrás da máscara, deu-me o bisturi e as minhas mãos estavam geladas. O golpe deveria ser certeiro. Ali passavam as cordas vocais. Eu deveria atingir a traqueia com perfeição de um verdadeiro cirurgião. A madre acenou-me. Então eu me lembrei de Deus. Fazia tempos que eu estava de mal com Deus. Parei, aproximei-me da janela. Era uma noite outonal. Lá fora, o fog vestia as árvores como fantasmas. Então eu olhei para as nuvens que não podia ver e disse-lhe: se tu quiseres, pode salvá-la. Eu te peço que salve-a.
É tão jovem. Ela depende de ti. Salva! E recordando-me da minha infância, eu balbuciei o Pai Nosso. As palavras saíram pelos meus lábios com a espontaneidade do germinar do grão. E quando terminei agora, cheio de ânimo, retomei o bisturi e cravei na garganta, enquanto a enfermeira pisava os vasos. E eu pude ver-lhe, aberta a traqueia, um sopro de oxigênio adentrou-se, o sangue fluiu, ela ficou avermelhada. Eu continuei o tratamento cirúrgico e menos de 15 minutos após, havia colocado um cânulo por onde deveria entrar o oxigênio para poder manter-lhe a vida. Ela respirava normalmente quase. A cor voltara-lhe à face. A madre sorriu. Tiramos a máscara. Voltei a lavar as mãos e a jovem enfermeira veio na minha direção e eu lhe disse: agora é com você. A sua tarefa é atendê-la durante as horas do repouso, porque até o momento do despertar, movimentos automáticos fazem que o paciente arranque qualquer corpo estranho que tenha no seu próprio organismo. A vigília, mantenha-se vigilante. E amanhã estaremos tudo em paz e esta vida terá sido ganha. Ora, doutor, eu sou enfermeira, disse-me. Fui deitar-me, a madre também, e ela sentou-se à cabeceira da cama da paciente, olhando-a à luz frouxa de uma lâmpada de pouca claridade. Eu não sei o tempo que transcorreu. A verdade é que eu estava muito cansado e o sono pesado abatera-me. Foi nesse momento que eu escutei alguém bater agitadamente à porta. Eu abria. Era a enfermeira, o olhar esgazeado, o rosto em febre. Ela disse: venha depressa, doutor. E eu notei que ela havia cometido um primeiro erro: nunca deixar um pós-cirurgiado a sós, porque naquele estado pode ocorrer muitas surpresas. Quando eu cheguei, ela disse: está morta. Mas ela não poderia morrer. Aumentei o volume da claridade, acendendo outra lâmpada. Ela não poderia morrer. A cirurgia foi um êxito. Olhei o campo cirúrgico, parecia-me tudo bem. Olhei-a e então percebi que o cânulo estava caído no chão e que a ferida cirúrgica estava fechada. Ela morreu por asfixia. Eu a olhei agora com revolta e disse: mas como? Você deve ter cochilado. Ela arrancou o tubo. Então ela abaixou a cabeça e disse: é verdade, eu cochilei. Eu ando tão cansada. Você não anda cansada? Você é uma infanticida. Você acabou de matá-la. Cometeu o crime de negligência. Você não podia dormir. Afinal, a paciente ainda estava anestesiada. Eu a adverti e, tomado de ira, despertei a religiosa. Omiti naturalmente o detalhe da negligência de enfermagem. E quando o dia raiou, eu sentei meu birro para poder notificar ao Conselho Regional de Medicina. Adotei com riqueza de dados e de ira a negligência dessa jovem irresponsável. Depois chamei-a e li a acusação. Perguntei-lhe se era verdade. Ela disse: é verdade. Pedi-lhe para que assinasse. Ela se dobrou muito trêmula e quando ia assinar ela disse: doutor, dê-me uma nova oportunidade. Eu não posso perder a minha licença. Eu não posso perdê-la. Dê-me uma nova oportunidade para matar. Se na sua primeira oportunidade você deu exemplo de negligência, quantas oportunidades tiver, você irá matar em série a quantos pacientes estejam aos seus cuidados. Ela não disse nada. Assinou com vergonha e sentou-se à sombra, ficando chorando. Dobrei a minha parte. Aquela queixa deveria ser postada em menos de 24 horas. Quando voltei a Londres, procurei o endereço da associação médica, preenchi o envelope e, dirigindo-me ao correio, acerquei-me da caixa postal
para colocar a carta. No momento em que ia depositá-la, alguma coisa falou dentro de mim: você não está sendo rigoroso demais? Não conviria fazer uma releitura da queixa? Eu me detive, levei a acusação para casa. Chegando a casa à noite, eu voltei a ler. Era muito fiel, estava com tintas carregadas, mas foi exatamente o que aconteceu. Ela necessitava de ser punida. Depois responderia a um processo civil. Havia assassinado uma criança. Resolvi que no dia seguinte colocaria a carta no correio. Mas não sei explicar o que me aconteceu. Por segunda vez, no momento de postar a correspondência, algo dentro de mim gritava: você deve ter cuidado. Depois que a carta se for, não tem alternativa. Eu resolvi esperar um pouco. Peguei a carta e levei-a de volta. Relia. Deixei passar 2 dias. Li pela 4ª vez, pela 5ª vez. Era exato. Tudo estava correto. E por fim, quando fui postá-la mais uma vez, esse algo estranho que estava dentro de mim fez que eu não colocasse a carta no correio. Cheguei a casa desesperado, rasguei-a, atirei-a de imediato sob as labaredas e ela desapareceu. A vida é muito peculiar. Eu me tornei um médico famoso. Consegui mesmo atender aos membros da nobreza. E quando a guerra eclodiu, eu fui convidado para acompanhar as nossas tropas. E ali vendo corpos destroçados, eu me fiz representante de um periódico. Passei a mandar notícias pelo telégrafo. E lentamente eu deixei de cuidar de vidas para escrever sobre vidas. A guerra agora é uma triste lembrança. A Europa está cheia de cicatrizes. Estou em Londres. Acabo de receber uma homenagem do rei da Inglaterra. A vaidade está em mim, com todas as suas tintas. Naquela manhã especial, eu pego do jornal The Time para poder ver o que falam a meu respeito. E depois de folhear o jornal como um jornalista desinteressado, na última página, eu vejo algo que me choca. Uma enorme fotografia e um título que desperta o interesse de todo jornalista: a dama da noite que não dorme faz muitos anos. Eu li a reportagem. Quem seria essa mulher insone? A reportagem dizia que no país de Gales do Sul havia um lar de crianças, que por aquele lar durante a guerra passaram milhares de crianças órfãs, crianças que ficaram ao abandono depois dos bombardeios de Londres, que deveriam ser transferidas para a América, que foram salvas graças à abnegação essencial de uma mulher. Essa mulher era chamada o Anjo da Noite. Quando o repórter lhe perguntou por que ela tinha esse nome, ela não soube responder e disse apenas: coisa das pessoas do interior. Apenas eu me dedico a vigiar as minhas crianças enquanto todos dormem. Como você deve saber, disse a ela o entrevistador, o sono é um ladrão que calça sandálias de veludo e caminha suavemente nas sombras da noite. Mas é um ladrão que rouba a nossa vida. E enquanto todos dormem, eu vou de enfermaria em enfermaria, de dormitório a dormitório, para vigiar o sono das minhas crianças, a fim de que alguma coisa não lhes aconteça. E depois, durante o dia, por 1 hora apenas, eu repouso, coloco algodão umedecido em água e álcool sobre os olhos, e nada mais. Passo muito bem. O repórter, profundamente tocado, perguntou-lhe: senhora, senhorita? Ela redarguiu: era o corpo de uma matrona, dessas matronas inglesas na meia-idade,
com enxúndias, mas com uma expressão juvenil: senhorita, ainda não me casei. Mas por que você se dedicou a cuidar dessas crianças? Todos dizem aqui na cidade que você é uma excelente enfermeira. Poderia estar em Londres ou Paris, estar em Madrid ou em Haia. Por que aqui, numa cidadezinha de mineradores de carvão, em um pedaço de país das Ilhas Britânicas, ao qual ninguém dá importância? Ela levantou-se e, através do retângulo da janela, olhou o mar do norte, que se batia contra os rochedos, e disse: minha história é muito singular. O sonho da minha vida foi ser enfermeira. E quando eu me diplomei, eu me fui dedicar a uma obra humanitária em um lar de crianças em Northumberland, quase na periferia de Londres. E numa noite de horror, uma criança morreu. Eu havia negligenciado. Ao invés de cuidar dela durante o pós-operatório, eu fui vencida pelo sono. Esse tóxico que toma conta de nossas fibras, entorpece o nosso cérebro, tira a razão, a lucidez, e nós tombamos inermes. E o médico que havia feito o tratamento cirúrgico disse que eu era uma criminosa. Tinha toda a razão. Ele resolveu dar queixa à Sociedade de Medicina. Ele pediu que me desse uma outra chance. Ele negou-me. Eu fiquei desesperada. E a partir daquela noite, da madrugada e do dia, diariamente, eu ia ao conselho médico em Londres. Arranjei um estratagema. Eu disse à secretária: eu sou escocesa, e mudei-me de endereço. Como naturalmente a minha correspondência virá para aqui, eu desejo que você me diga qualquer coisa relacionada com meu nome. Eu quero saber, será que há alguma correspondência para mim? Não por enquanto. Durante a semana? Não por enquanto. Mas não houve uma reunião para tratar a respeito de uma atividade na área da enfermagem? Não por enquanto. No fim do mês? Não. Eu me dirigi ao presidente da sociedade médica, citei o meu nome para ver se ele reagia. Ele não me conhecia. E eu lhe perguntei se por acaso ninguém lhe havia trazido qualquer documento que se referisse à minha excelência como enfermeira. Ele sorriu cético e disse: não, ninguém nunca elogia. Se fosse alguma acusação, por certo sim. E chegou alguma acusação a meu respeito? Tampouco. Eu percebi, depois de 3 meses, que ele me havia dado uma segunda chance. Resolvi transformar a minha vida em utilidade para outras vidas. Resolvi então abandonar Londres e escolhi uma cidade onde o número de crianças abandonadas era muito grande, onde havia necessidade de enfermagem, de habilidade. Trocando comida e casa pelos meus serviços, os mineradores construíram em uma penedia uma casa para eu morar. Veio a guerra, a casa cresceu, eu me tornei o amparo das crianças órfãs que chegavam de Londres. E desde aquela noite, nunca mais eu pude dormir em paz. Perdi completamente a faculdade de dormir, perdi o sono e passei a vigiar as minhas crianças sempre que possível, para evitar que elas viessem a padecer de qualquer injunção dolorosa. Senhorita, e qual era o nome do médico? Não sei. Eu não lhe perguntei o nome. Mas será que o nome dele é importante? Mesmo que eu soubesse, eu não o diria. Porque ele, para me salvar a vida, pôs a sua vida em um grave perigo. Tinha o dever de denunciar-me. Mas como ele não me denunciou, mesmo para agradecer-lhe, eu não tenho o direito de dizer quem é, caso eu soubesse. Mas eu agradeceria muito a Deus que aonde quer que ele esteja, que ele leia esta reportagem e que ele saiba
que por me haver perdoado aquela vida que eu perdi, eu devolvi em mais de 2.000 vidas. Eu me reabilitei, porque graças àquela criança de que me não esqueço, eu tenho procurado salvar milhares de crianças e de adultos que passam pela minha casa. Crone estava chorando. Ele se havia tornado um homem amargo. Havia vivido na guerra. Havia percebido a crueldade da guerra e a indiferença das autoridades que as promovem. Ele havia visto jovens serem destroçados pelos petardos, pelas bombas, pelos fuzis, pelas baionetas caladas. Havia adquirido um estado de escepticismo. Mas quando ele terminou de ler aquela reportagem, entrevista, ele jogou o jornal no chão e lembrou-se pela segunda vez que estava novamente de mal com Deus. Abriu a janela do seu apartamento de luxo e olhou a cidade exuberante do após-guerra. Novamente então, ele olhou para os céus e, tomado de uma grande humildade, ele começou a balbuciar: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E mais adiante: perdoai as nossas dívidas. Ó Deus, valeu a pena perdoar. A dádiva do perdão, diz a psicóloga americana Robin Kassarjian, é a dádiva da terapia reabilitadora das almas. Quando Jesus escutou a pergunta de Simão Pedro, conforme narrada por São Mateus no capítulo 18, versículos 21 a 35 do seu evangelho: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu próximo? 7 vezes? Ou 70 vezes 7 vezes? Jesus sorriu para Pedro e, sem dizer-lhe qual era a resposta, narrou uma das suas maravilhosas parábolas. Havia um rei que era nababo e triunfante, que tinha a seu serviço milhares de servidores, exércitos, áulicos e bajuladores. Mas dentre esses 2 deviam-lhe importâncias diferentes. Um deles devia aproximadamente 10.000 denários, uma verdadeira fortuna. E o Senhor mandou chamá-lo, reprochou-lhe o caráter, porque ele era um estroina e assumia responsabilidades além da sua capacidade de recuperação. Ele estava em débito. O Senhor chamou autoridades e mandou encarcerá-lo, não apenas a ele, mas também a sua mulher, aos seus filhos, e empenhar os seus haveres para que ele resgatasse a dívida. E o homem prosternou-se-lhe aos pés e suplicou amargurado: apiada-te de mim. Eu tenho sim a dívida, mas não me recusarei a resgatá-la. Dá-me chance, Senhor. Perdoa-me este momento. E o rei, que era justo, perdoou, accedeu em dar-lhe uma nova oportunidade. Esse servo perdoado saiu dali e adiante ele encontrou um conservo, um servidor mais humilde, que lhe devia miseráveis 50 dinheiros, uma importância quase insignificante. Segurou pela gola e perguntou-lhe pela dívida. E o conservo disse: eu não a posso resgatar. Pois bem, paga-la-ás no cárcere. Chamou o responsável, mandou retê-lo, porque ele era um cretino devedor e deveria ser levado à punição para aprender a respeitar os seus compromissos. Os outros servos viram a cena, lembraram-se que não fazia muito ele fora perdoado numa importância expressiva, e no entanto não perdoava uma miséria a alguém numa situação mais deplorável. Tomados de justificável irritação, eles foram ao rei e narraram: Senhor, mas ele é cruel. Vós o perdoastes, oferecendo-lhe uma fortuna, e o infame não teve compaixão de um auxiliar inferior, mandando encarcerá-lo. O rei foi tomado de ira.
mandou chamá-lo: servo mau, ingrato e perverso. Tu não és capaz de perdoar a uma mínima coisa, e tiveste a coragem de pedir-me um imenso perdão? Pois eu te punirei. Serás tu quem irás ao cárcere. E aí ele foi severo para com o devedor recalcitrante. E Jesus silenciou. E logo depois ele adiu, porque é assim a lei: mais se dará a quem mais der, e aquele que nada deseje dar, mesmo esse mínimo que tenha, ser-lhe-á tomado e será dado àquele que investe mais. E naturalmente deixou para Pedro a lição de que o perdão não tem limite. Eu me recordo, faz muitos anos, estava ao lado de Chico Xavier, quando uma senhora acercou-se-lhe e disse: Chico, eu estou numa encruzilhada. O meu marido é um ébrio contumaz. Estamos casados faz 20 anos. Ele tem chegado bêbado todos os dias há mais de 15. O Evangelho diz que nós deveremos perdoar 70 vezes, 7 vezes, talvez um pouco mais. Portanto, seriam 490, vá lá, 600 vezes. E esse infame, o infame do meu marido, já pecou mais de 7.000 vezes. Eu já o perdoei mais de 6.000. Agora, o que é que eu faço? Eu largo o infame ou continuo no eito da escravidão com ele? O Chico ia abrindo a boca, deteve-se, sorriu matreiro e disse: tenha um pouco de paciência, minha filha, dê-lhe mais alguma chance. Ela perguntou: até quando? Até o limite das suas forças. E a mulher saiu. Então Chico se virou para mim e disse: Edivaldo, quase cometi uma arbitrariedade, porque eu ia dizer que de fato ela já perdoou mais de 6.000 vezes, está totalmente liberada do karma, devia deixá-lo. Quando Emmanuel me disse: não opine. E eu lhe falei: mas ela já perdoou mais de 6.000 vezes, e o Evangelho manda perdoar 490. E Emmanuel lhe disse: 490 cada vez que errar. Então não tem limite, Chico. E eu parei e disse: perdoar cada erro 490 vezes, não há encarnação que aguente. Passaram-se os meses e a posteriori retornei com esses 490 perdões por cada erro. E disse: Chico, eu tenho pensado muito naquela problemática do perdão. E recordei-o da cena da mulher cujo marido era um ébrio contumaz. Ele disse: recordo-me, mas eu não te conto, Edivaldo. Não passaram 2 meses e ela que voltou enlutada. Naquele tempo se usava roupa negra para denunciar a morte de alguém querido ou familiar. E eu perguntei-lhe: mas de que se trata? Chico do céu, eu venho te pedir uma mensagem do meu marido que morreu. Um homem bom, Chico. Ele bebia, coitado, uma vez ou outra. Agora, depois que ele morreu, a saudade. Como é que ele está, Chico? E eu perguntei a Emmanuel: como é que ele está? E Emmanuel perguntou-me: como é que você acha que ele está? Porque a morte não é um cirurgião mágico. É morrer, fica ótimo. Ela estava com saudade do marido bêbado, portanto ela só teve a lucrar. Toda a sua experiência havia sido uma trajetória de redenção através do perdão. O perdão é, portanto, um processo terapêutico. Assevera a doutora Robin Cassardia que nós temos a obrigação de perdoar. O Evangelho nos diz que o perdão é melhor para quem perdoa, porque toda vez que nós perdoamos a quem nos faz o mal, nós ficamos livres da pessoa que nos fez o mal. Porque toda vez que nós mantemos a ira, que conservamos a mágoa, que demos vazão aos sentimentos negativos, a pessoa está nos controlando. E é necessário romper
Quando nós perdoamos, nós ficamos livres da pessoa. Não devemos deixar que ninguém administre a nossa vida pelo seu mau caráter, pelo seu temperamento inferior, pelas suas atitudes perturbadoras, porque o mal é pior para quem o pratica. Se alguém me elogiar ao exagero, eu não me tornarei melhor por isso. E se me acusar à infâmia, eu não me quedarei pior do que isso. Porquanto cada um é o que faz de si mesmo. É o egoísmo, seu orgulho, a vaidade, a presunção, que nos levam a reagir, porque desejamos ter uma auréola que é resultado dos comentários alheios e que invariavelmente é falsa. Nem nós conhecemos as próprias deficiências. Como esperar que os outros as identifiquem ou não, ou as virtudes? Quando alguém, portanto, nos ofender ou nos magoar, não aceitemos a ofensa. Só existe motivo de mágoa quando nós aceitamos o desaforo. Se alguém disser, mas você é feio, a pessoa sorri e diz assim, mas estou vivo. Então não deveríamos valorizar o mal dos maus, nem a perversidade daqueles que são cruéis. A doutora Cassarja nos diz que quando nós perdoamos, nós nos liberamos. Mas também quando nós nos perdoamos a nós mesmos, quando nos damos a chance de ser pessoas, quando nos creditamos o direito de nos equivocarmos e nos permitimos a reabilitação, não permanecermos guardando ideias deprimentes, perturbadoras, que em algum dia caracterizaram nossos delitos. O perdão é exatamente esse sentimento de não devolver a ofensa. O Evangelho, no entanto, alarga-nos teologicamente o conceito do perdão e diz-nos que o perdão real somente existe quando nós esquecemos o ato que tiveram para conosco. Será o coroamento do perdão. Do ponto de vista psicológico, perdoar é não revidar mal por mal. Esquecer é da memória, não tem nada a ver com sentimento. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não logramos. Quanta coisa gostaríamos de recordar e não conseguimos. O problema de olharmos a pessoa e nos recordarmos é da memória. O que muitas vezes nos perturba é que, vendo aquele que atirou contra nós a calúnia ou a verdade dura, nós ficamos digerindo e os sentimentos negativos assomam. Quando nós olharmos a quem nos magoou, digamos, por exemplo, meu Deus, como ele é feio, como ele é doente, como ele deve ser perturbado, quanto ele é inquieto. Fazer um paralelo, ele está me odiando, portanto ele deve estar com tormento. Eu, que sou a vítima, estou bem. Ele que deve estar atormentado, porque o caluniador, o acusador, nunca olha para a gente nos olhos. Ele sabe que é mentira. Não é importante que os outros saibam. Ele sabe e nós sabemos. Então tudo está muito bem. Aí está a terapia do perdão. A minha existência corporal é muito longa na atualidade. E é natural que numa existência muito larga eu haja vivido essa grande viagem de acesso e de decesso do processo evolutivo. A sinuosa da vida é normal em nosso processo. E no ano de 1962, eu experimentei uma rude provação. Eu era jovem, sonhador, entusiasta. Eu estava, como conta uma anedota, os senhores me permitam narrá-la. Um jovem foi trabalhar como militar em uma das nossas forças armadas. E naturalmente entusiasmado, ele fez a escola e se tornou tenente. Ele programou reformar o mundo. Como militar, ele ia reformar o mundo. Era tenente, jovem, abrasador. Mas quando ele se tornou capitão, ele viu que era muito difícil reformar o mundo. Ele teve ideia de reformar o Brasil. Eu vou reformar o Brasil. Mas quando ele se fez coronel, ele pediu reforma.
porque é muito fácil querer reformar o mundo. E eu estava naquela fase de reformar o mundo, quando experimentei uma torva provação. Na minha juventude, eu acreditei que era injusta. Conhecendo a lei de reencarnações, eu aceitei-a como necessário resgate, com uma profunda mágoa, com uma dor e um desencanto difíceis de explicar. Prossegui, realizando o pouco que fazia, com o mesmo entusiasmo por fora e com a alma batida como um cão leproso. Passaram-se os anos e eu fui verificando as lições da vida. Por volta de 1974, eu procurei todas as pessoas que se haviam tornado adversárias minhas. Busquei-as, saudei-as, dialoguei sem abordar o tema. E até hoje mantemos um relacionamento morno. Porém, por volta dos anos 90, logo no começo, eu fui proferir uma conferência numa cidade. E estava uma fila, a chamada fila dos autógrafos, que é uma coisa profundamente ultrapassada. Gostaria de utilizar-me do momento para dizer que nós espíritas não damos autógrafos. Isso é uma coisa tão ridícula, própria para Legramonde, para astros de televisão, de futebol, de ping-pong que está na moda, astros da vida alheia. É bom, porque isso ajuda o ego. E certo dia perguntei a Joana de Ângeles: mas o que a senhora acha desse negócio de ficar autografando? Eu me sinto tão ridículo, eu me sinto tão fora da roupa. Ela diz: mas é bom ficar dentro da roupa, meu filho. Aquele é o momento do contato físico, porque termina a conferência, as pessoas se vão, e assim é uma maneira da pessoa acercar-se. Uma saudação, uma palavra, um aperto de mão, um contato. Nascer vínculos é apenas um pretexto. Quando lhe trouxerem papeizinhos, fotografias, recuse-se, porque você não é astro. É apenas a formação de um astro que já se apagou antes de começar. Então você se recusa, é um princípio de ética. Firme as obras dos autores desencarnados, as suas obras mediúnicas. Respeite a de outros, não firme, porque não são da sua lavra, para que não pareça que está saltando fronteiras. Então estabelecemos um código de ética. Ela estabeleceu e eu tento seguir. Mas é o momento do encontro. A partir disso, quantos amigos, quantas pessoas disseram: eu vi o senhor de longe, de perto é pior. Então eu estou aqui para lhe ver, porque de longe todos os gatos são pardos. As pessoas são muito autênticas. Tem uma que me disse assim: de longe o senhor é bem mais jovem. Eu disse: é natural, minha filha, as rugas são vistas com lentes. E então vamos levando na filosofia e na amizade. Numa dessas noites de autógrafo, antes da conferência, eu percebi um cavalheiro a regular distância de mim, com um livro na mão. A fila andava para lá e para cá, e ele, de vez em quando eu olhava, como quem diz: estou às ordens. E ele firme. Até que, já estando próxima da hora da palestra, os amigos mandaram interromper a fila. E por fim ele se acercou. Acercou-se e fez aquele momento de constrangimento. Nem ele dizia o que queria, nem eu fazia nada. Mas por fim eu sorri e perguntei: pois não, estou às suas ordens. Estou olhando você para ver se você me reconhece. Você me conhece. E não pode haver nada mais desconcertante do que a resposta grosseira: não conheço. Eu normalmente digo assim: não me lembro. São pessoas, é provável que conheça. E às vezes reconheço, pela voz, por uma coisa qualquer. E ele me disse: você não me conhece, Divaldo. Eu sou seu inimigo. Desde o ano de 1960, eu sou seu adversário. Sempre o odiei. Claro que eu pensei que ele estava brincando, porque os espíritas somos assim, um pouquinho atrapalhados. A gente tem umas brincadeiras fora do lugar. E eu digo: ele está brincando. Continuei sorrindo. E ele me perguntou: recorda-se do ano de 1962? Eu disse: mais ou menos. Claro que eu me recordava. Fui eu quem fez uma carta contra você. Então eu tive o choque emocional de haver esperado 28 anos sem nunca perguntar, pela autoria de uma carta anônima, que mais tarde outrem assinou para ser gentil. Divaldo, eu sempre o odiei. É coisa de outra vida. Então eu ia ouvir as suas conferências
e ficava amargurado dizendo: olha o infame, será que ele não envelhece? Em 62 eu tinha que ser jovem afinal. Mas será que ele não se atrapalha? Será que não morre? E odiavam. Por fim eu tive uma chance de desferir-lhe um golpe mortal, e não trepidei. No momento em que eu ia assinar a carta, uma voz me disse: estás assinando o decreto da tua desgraça. Sabe por quê? Porque era uma carta infamante. Eu sabia que era mentira, mas isso me agradava, eu queria destruí-lo. Você nem me conhecia. E eu fiquei ouvindo e orando para não entrar na onda mental dele. Ele prosseguiu. De fato, quando eu assinei aquela carta, eu lavrei a minha própria sentença ruinosa, porque eu me casei e a minha mulher era esquizofrênica. Em nossa noite de núpcias, ela teve um episódio, agrediu-me, enlouqueceu. Foi necessário levá-la a uma clínica psiquiátrica. Foi assim o meu matrimônio. E eu me lembrei, foi o crime contra Divaldo. A lei está me cobrando. Mais tarde, depois de uma larga terapia, ela voltou ao lar, concebeu e nasceu-me um filho. O sonho de todo homem, ter um filho. Nasceu autista. E quando eu recebi o diagnóstico, eu disse a carta que eu fiz contra Divaldo. Como fuga, eu fui trabalhar. Atirei meu trabalho com toda a tenacidade. Amealhei uma fortuna. Mas meu filho, que hoje é um homem, bate-me, morde-me. E eu digo: estou pagando o crime, a infâmia. Eu tenho ido ouvir você. Quando eu sei que você está em cidades próximas, eu vou e digo: quero ver o miserável. Como é que ele pode não sofrer? Como é que ele pode estar vivo? Como é que ele não abandonou nada? E quanto mais eu vejo, mais me assulam o ódio, o desejo de estrangulá-lo. É coisa de outra vida, sem qualquer dúvida. Mas agora eu não aguento mais. Eu estou exausto e venho lhe pedir perdão. Você me perdoa? Eu disse: não posso. Mas você não é espírita? Eu disse: você também é. E como espírita foi que você escreveu contra mim. Você já era espírita. O espiritismo não lhes dá um diploma nem uma carteira de identidade. Você frequentava, militava pelo que está dizendo. Mas você não vai me perdoar? Não. E por que não? Porque nunca tive raiva de você, nem o conhecia. O perdão faz pressupor-se uma mágoa anterior, um sentimento de revolta, e eu não tenho nem mágoa nem revolta. Então eu não o perdoo, eu o estimarei. É este o começo de uma notável amizade, que começa nas bases verdadeiras da lealdade. Permita-me abraçá-lo. Diga-me seu nome, que ainda não declarou. Mas você não leu a carta? Eu tinha lido, é claro. Eu disse: não li. Não me lembro a que carta você se refere. Mas você nunca ouviu falar o meu nome? Eu digo: se ouvi, não fixei. Mas o importante não é o que fomos ou o que fizemos, é o que somos. Eu aprendi com os bons espíritos que o mais importante é o que vamos fazer de nós a partir deste momento. O passado é o hoje que se foi. O amanhã é o hoje que vai chegar. O importante é o agora. Vamos abraçar-nos. Ele me disse: não posso. Você terá que dizer: eu o perdoo. Porque se você o disser, a minha vida irá mudar. Eu sei que a partir deste momento a minha vida será outra. Diga-me: eu o perdoo. Se lhe agrada, eu o perdoo. Mas só tenho motivos para começar tudo de novo. Gostaria de ser seu amigo, se você me der licença. Ele me abraçou, chorou bastante e me disse: não sei se nós nos voltaremos a ver. Eu disse: com certeza absoluta.
É da doutrina espírita da lei de causa e efeito. Nós nos voltaremos a ver N vezes, se não aqui no corpo físico, que não é importante. Você esperou 28 anos para se acercar de mim, que são séculos por vindouros. Nós iremos ver-nos. E eu fui proferir a palestra, o coração tomado de emoções, a mente esfervilhando de perguntas. Recordei-me então de Jesus. O perdão é melhor para quem perdoa. Fiz toda a viagem retrospectiva, 28 anos, aqueles primeiros amargos anos, os desafios, os testemunhos. E pela primeira vez durante uma conferência eu chorei, porque eu me lembrei dos mártires cristãos, daqueles que depois de ouvirem a palavra de Jesus entregavam-se em holocausto, sem esperar aplauso de uns, homenagens de outros, sem esperar nada. A minha arena foi interior. Nunca me queixei a ninguém. Consegui chegar até hoje sem apresentar uma queixa, porque o problema é da pessoa, não é nosso. Ele me perguntou: você sofreu? Eu disse: naturalmente. Experimentei algumas amarguras, eu sou um tipo emocional. Mas sofreu muito? Eu disse: dentro dos limites, como diz o livro dos Espíritos, no limite das forças. Mas ao invés de ficar chorando, lamentando, ou tentando descobrir, trabalhei mais. Porque o holocausto do cristão, do espírita hoje, não é a arena. As feras estão dentro de nós. Hoje não temos mais a periferia do circo, é a sociedade. Deveremos demonstrar a nossa fé pela nossa crença. Então o perdão tem um regime de urgência. É necessário que aprendamos a perdoar com o olvido. Se os senhores me perguntarem hoje como era o rosto do amigo que eu não voltei a ver, eu não me recordo. Era um homem da minha idade, um pouco mais talvez, de pele branca, muito agitado, muito nervoso pelo momento e nada mais. Mas estamos unidos. Volveremos a encontrar-nos um dia em um lugar de bênçãos, após as sombras da terra. E me disse Joana de Ângeles naquela noite madrugada, quando voltei ao lar em que me hospedava: agora, meu filho, perdoe-se a si mesmo. Dê-se o direito de ser humano. Quando você errar, não olhe para trás, levante-se e prossiga. Nós vivemos uma hora muito difícil. Os nossos relacionamentos são muito difíceis. Eu fiz hoje um teste muito peculiar. No apartamento onde eu permaneço nas temporadas, enquanto aguardava a generosidade de Isaac que me vai recolher, eu sentei-me à escadaria. Uma tarde maravilhosa. Passou um senhor com duas filhas de 15 e 17 anos. Eu estava ali sentado com semblante desanuviado. Eu estou sempre jovial, pelo menos por fora. Ele passou, empurrou a porta. Eu disse: que engraçado. Eu acho que ele não me viu, eles não me viram. Então eu me sentei mais na claridade. Veio uma senhora, passou, olhou, pensou que era uma outra coluna do prédio, subiu. Eu disse: engraçado. Chegou uma outra senhora, trazendo uma criancinha. Eu aí ri, um riso lindo. Eu ri. Passou direta. Veio outra. Quando ela foi passando, fez assim: boa tarde. Ela tomou um susto. Não está acostumada. Ela disse: boa tarde. Boa tarde. Eu disse que já passou aqui tanta gente, eu não quero que pense que eu sou a nova coluna da portaria. Eu sou gente. Aqui no Rio de Janeiro ninguém fala com ninguém. Ela disse: boa tarde. Eu perguntei: a senhora mora aí no prédio? Porque eu moro. Eu digo assim: boa tarde. Então a tarde linda, não está? O senhor está achando? Eu disse: está linda. A temperatura agradável. O senhor está achando? Eu digo: está linda. Quer ver? Vamos aqui. Aí desci com ela ao passeio. Olha que vento maravilhoso. É mesmo, está bom, eu não tinha notado. Mas o senhor mora aqui mesmo? Eu disse: não, eu passo temporada. Sim. E ficou sem saber o que dizer. Ninguém nunca deu boa tarde a ela. Eu digo assim: mas que tarde linda.
Sabe por que eu falei com a senhora? Não, não sei, porque eu sou espírita. Ah, eu logo vi. Quer dizer que o senhor é espírita? Sou, sim, senhora. E sou baiano. Eu logo vi que é gente do norte. Pois olha, meu nome, eu me chamo Divaldo Franco. Ela disse, pois não, senhor Divaldo, quer dizer que o senhor é dessas coisas, né? Eu digo, não, senhora, eu não sou de coisa nenhuma, eu sou espírita. Ah, é a mesma coisa. Eu digo, não é não. Essas coisas são adivinho, macumbeiro, pai de santo, botador de carta. Eu não, eu sou espírita. E a mulher não perguntava o que era. Como ela não perguntou, eu perguntei, a senhora sabe o que é espírita? Eu já ouvi falar. Pois eu vou lhe dizer o que é. Ser espírita, dei-lhe uma pré-palestra. Ela disse, está em qual apartamento? Eu digo, número tal. Ah, mas que bom. Eu digo, olha, amanhã, se a senhora me permitir, eu vou lhe dar um livro de Allan Kardec. E ele era espírita também. Eu digo, era, sim, senhora. Ele é quase o pai do espiritismo. Não me diga, eu não sabia. Pois fique sabendo. Então Isaac chegou e atrapalhou minha doutrina. Ela subiu e eu saí. Ah, então eu entrei no carro e disse, meu Deus, eu sou o homem estátua. A que ponto nós chegamos? Perdemos o senso de humanidade. Passemos, olhamos para a pessoa e não vemos. Somos pessoas invisíveis. São dias muito difíceis. O medo, a desconfiança, a mágoa, a amargura, os sentimentos perversos, ataque antes de ser agredido. Nós que estamos buscando Jesus, da revelação da doutrina espírita, nós que sabemos ser a vida, não a viagem corporal do berço ao túmulo, mas uma realidade que preexiste ao berço, que sobrevive ao túmulo, que a terra não é um vale de lágrimas, nem o inferno é uma escola, onde nos educamos para os altos voos da imortalidade. Deveremos, neste momento grave, mudar a rota por onde seguimos e introjetando Jesus, perdoar as nossas defecções, perdoar os erros do nosso próximo em relação a nós e conjecturarmos a respeito do que podemos fazer para que o mundo seja melhor. Não aplaudirmos a loucura, nem nos engajarmos na insensatez. Pelo contrário, dizermos, Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra sejam mais belas. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu queria ser a chuva generosa que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser um pomar, pejado de frutos maduros, para matar da humanidade a fome dilaceradora. Mas como não lograrei, deixa-me ser uma árvore, projetando sombra sobre o chão, para que ali no caminho, quando passar alguém de mansinho, eu lhe possa perguntar: olá, amigo, aonde vais? E se ele me conta interrogar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, irei contigo, e lado a lado eu possa proclamar: Senhor, eu gostaria de ser esteta, orador, poeta, declamador, artista, mas na pequenez que me caracteriza, porque me faltam o estro e a magia, a beleza e a poesia, deixa-me dizer-te muito obrigado, porque nasci, muito obrigado porque creio em ti,
pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.